Como vai você? Tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor esteja dentro do seu coração e com a sua família, suprindo você em tudo aquilo que você mais precisa. Hoje eu quero compartilhar com você algo que está no capítulo 2 de Efésios. Nós vamos ler esse texto juntos, parte desse texto. Nós vamos comentar, compartilhar, meditar um pouco sobre o que está descrito aqui. Vamos lá? Vamos para a leitura? Então, Efésios capítulo 2, ele diz: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor, em desobediência ao amor, em desobediência ao Evangelho. Versículo 3: todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. E aí ele diz no versículo 4, e aqui eu quero que você se atente, porque ele veio dizendo que nós estávamos mortos, nós estávamos destruídos nos nossos desejos maus, nos nossos pecados, assim como a humanidade sem Cristo. Isso aqui talvez já seja um ponto relevante para que eu e você possamos considerar os outros, porque a nossa condição era a mesma ou ainda é a mesma, de estarmos separados de Deus por causa de nós mesmos, por causa daquilo que, como Jesus disse, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos contamina. Então ele vem agora e diz no versículo 4, Deus, porém, e veja que eu quero chamar a sua atenção, Deus, porém, partiu de Deus, é Deus e vai sempre continuar sendo Deus e a sua bondade. Ele diz, Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vocês mesmos, é uma dádiva, é um presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Versículo 10: foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo,
eram inimigos e não tinham parte nas alianças, mas isso tudo mudou em Cristo Jesus. E depois, se você quiser, você pode continuar lendo. E por que eu trouxe esse texto para a nossa meditação hoje? Porque eu achei relevante. Essa semana eu estava meditando sobre algumas coisas e conversei também com o meu sogro, e a gente estava conversando sobre vários assuntos, uma conversa tranquila ao telefone, e depois que eu desliguei, eu fiquei meditando sobre algumas coisas que eu escutei, algumas coisas que eu disse para ele, e me lembrei desse texto. E nós estávamos conversando sobre isso, sobre a obra de Deus, e que foi Deus que realizou esta obra através de Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus reconciliando com Ele a humanidade. Eu resumo, se eu puder fazer isso com a minha simplicidade e até com o meu pouco conhecimento, eu resumo que a boa notícia, o que nós chamamos de evangelho, é exatamente isto, que Deus estava em Jesus nos reconciliando com Ele. E nós acabamos de ler sobre algo que o autor chamou de graça imerecida, ou seja, algo que eu não consigo merecer, algo que você não pode merecer. E assim é a graça de Deus. A graça de Deus, como nós acabamos de ler, é um presente, é uma dádiva, e não é pelo nosso merecimento. E aqui, irmãos, eu medito com você e quero conversar com você sobre isso, que possamos estar apegados a essa simples, mas poderosa notícia, poderosa verdade. E esse é o resumo do Evangelho, é que Deus fez. A Bíblia diz que não fui eu que amei Deus, ou não fui eu que amei a Deus primeiro, foi Deus que me amou primeiro. Diz que por causa da graça dele é que eu sou salvo. E eu sei, irmãos, que muitas pessoas procuram a prática de boas obras para uma autojustificação, para se salvar, para ficar bem na fotografia quando Deus olhar, para estar preparado. Eu já disse isso e muitas pessoas continuam dizendo, e eu sei que o coração é de fazer o que é bom e de fazer o que é correto, isso é maravilhoso, e que possamos continuar procurando praticar as boas obras. Mas muita gente acha que vai para o céu, ou muita gente acha e se julga pronto, apropriado para ir para o céu, para ir para a glória, para ir para o lado de Jesus, como o texto disse, ao lado direito, assentado juntamente com Cristo, por causa daquilo que realiza, e se apega nisto. Muita gente acredita que por fazer boas coisas tem o direito de ir para o céu, tem o direito de uma vida na eternidade com Cristo. Ah, mas eu fiz isso, eu fui bom nisso, eu fui bom naquilo. E isso, irmãos, faz com que eu e você também caiamos para um lado muito perigoso, de sermos juízes dos outros, das outras pessoas, porque geralmente nos comparamos. Praticamente e geralmente fazemos assim: eu tenho realizado tais coisas, eu oro tanto tempo, eu leio a Bíblia tantas horas, eu ajudo tantas pessoas, eu contribuo no grupo onde eu participo. Agora, tal pessoa não vem, não participa, faz isso errado, trata a família assim, e aí a gente começa a ser juiz do outro, a julgar o outro. Por quê? Porque alinhamos os outros com aquilo que nós praticamos ou que fingimos praticar. E é por isso que a graça salvadora de Deus não é pela obra. E ainda diz no texto que para que ninguém possa encher a sua boca e se gloriar, dizer eu sou salvo porque eu faço boas coisas. A graça é exatamente isso,
um presente imerecido. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer de tão bom que torne você alguém aceitável aos olhos de Deus. O que me torna aceitável aos olhos de Deus, o que me torna acolhido, o que me torna filho de Deus, foi o que Cristo fez. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Foi quando Cristo recebeu o nosso pecado. Foi quando Ele ressuscitou. Quando Ele venceu a morte. Quando Ele venceu o pecado. Ele venceu e me fez vencedor. Ele agora me reconciliou. Não há entre eu e Deus mais nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de distanciamento, de afastamento, e nada vai mudar isto. A obra na cruz de Cristo foi definitiva. E como é que eu tenho acesso a essa obra? Como é que eu tenho acesso a essa graça? É através do que eu faço? Não. Está escrito, nós acabamos de ler. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus. Mas como é que eu tenho acesso? Através do texto diz que nós temos acesso pela fé. E olha que interessante, muita gente então pode pensar, não, então a questão é ter uma grande fé. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já bastaria. E tem um outro texto que me chama muita atenção que diz assim, que Ele é o autor, ou seja, Ele criou e Ele é o consumador da nossa fé. Então veja que até a fé para crer nele nos é dada como presente. Nos foi dado por Deus. Então, tanto a fé para crer como a graça que me salva, tudo vem de Deus. Então a bondade de Deus é desde sempre. Tem um outro texto que o apóstolo afirma que o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi imolado antes mesmo da criação. Talvez você pense, mas como pode isso? Como é que Jesus foi morto? Como é que Jesus foi imolado antes da criação do mundo? Porque nós estamos parametrizados em pensar em tempo, em cronologia. O nosso sistema natural não consegue entender um Deus que é, e não um Deus que foi criado. A gente tenta ter o início, o fim, o meio, o tempo. Mas está escrito que desde sempre, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, Deus já foi gracioso para conosco. Então, o meu conselho para você, mas sendo primeiramente para mim, é que possamos, irmãos, nos dedicar a esse entendimento da graça e viver leves, viver tranquilos. Muita gente pensa que graça é oportunidade, é oportunizar o pecado. Na verdade, quem faz esse tipo de afirmação, que pregar graça é perigoso, que a graça ser vivida assim, como se fosse algo tão barato, vai levar você a uma vida desordeira. Se é desse jeito, se a salvação é só pelo que Jesus fez, eu posso viver de qualquer jeito. Isso é bobagem, isso é leviandade. E isso não funciona para os que foram alcançados por essa graça. É o contrário. Me é possível agora uma boa ação, a busca de realizar boas obras, o intuito de fazer o que é certo, porque eu fui alcançado por essa graça, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Então achar que graça é desculpa para o pecado é porque não entendeu graça. Graça, na verdade, é a única possibilidade de uma vida ajustada, de uma vida verdadeira, de uma vida leve e de uma vida, como o próprio Jesus disse, que é suave, um fardo. O fardo dele suave só é possível se eu entendo que a graça me alcançou e se eu começo a viver por causa dessa graça. Graça manifestada em Cristo Jesus. Eu espero que você medite sobre isso,
Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que Ele me esclareça e esclareça você naquilo que precisamos amadurecer. Deus nos abençoe e, se Deus quiser, até a próxima.